Olá pra você. Eu estou regravando esse vídeo porque ficou muito estourado o meu áudio. E enfim, eu não gosto de áudio estourado, então eu vou fazer de novo. Foda que o vídeo demorou pra cacete. Mas vamos lá. Qual que é a parada? Esse aqui é o Project Euler 2. E aí o problema é o seguinte. Para cada novo termo na sequência de Fibonacci, perdão, cada novo termo na sequência de Fibonacci é gerado somando os dois anteriores. Começando com 1 e 2, os primeiros 10 termos são 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, etc. Considerando os termos da sequência de Fibonacci, cujo valor não excede 4 milhões, encontre a soma dos termos pares. Primeiro que eu não sei por que começou com 1 e 2, porque ninguém começa com 1 e 2, você começa com 1 e 1 ou com 0 e 1. Né? Esse é o normal. Mas tudo bem. Não interessa porque a solução deles dá bom. Justamente porque, né, se começar com 1 e 1 ou 1 e 2, não faz diferença porque você está somando só os valores pares. Então, menos mal. Então, vamos lá pro APL. E qual que é a parada? Eu vou gerar uma função para criar... para gerar a sequência de Fibonacci. E eu vou explicar como é que ela funciona. Então, ela é assim. Ela é a soma dos binômios da inversão. Enfim, eu não vou ler assim porque tem essa paradinha. O que é esse negócio azul na minha tela? Ah, não é na tela. Era só no OBS. Tá bom. Me confundi aqui. Pronto. Isso aqui é Fibonacci. Se eu botar Fib de 10, vai dar 55. Como é que isso aqui funciona? Um dos jeitos de você uma função, né? Você não precisa criar a sequência inteira para saber o próximo, por exemplo, o 10º elemento Fibonacci. Apesar do 10º elemento ser a soma do 8º e do 9º, você não precisa gerar o 8º e o 9º para saber qual é o 10º. Existe uma fórmula que é o que? Você pega e você soma os binômios. Por exemplo, eu quero o 10, né? Para fazer o 10, o 10º elemento Fibonacci, isso aqui isso aqui é comentário, tá em APL. Então assim, é só pra... Deixa eu deixar menor aqui. Assim? Nossa, vou deixar com... Pra tentar explicar pra vocês como é que faz. Então, isso aqui, considera isso aqui como um binômio, né? Um binômio de Newton mesmo. A soma desses binômios, esses mais você pode ignorar, aliás. Eu pus eles incorretamente. Tem só um mais. Porque isso aqui, esse 9, 0, é 9 sobre 0. Não da maneira de divisão, né? Isso não é uma divisão, isso é um binômio. Essa soma vai dar 55, né? A maneira de fazer binômio em APL é 0, 9, né? O de baixo vai na esquerda. Então, se eu fizer isso, mais 1 por 8, mais 7, 2, 7, mais 3, 6, mais 4, 5. E eu poderia parar aqui, porque se a parte de cima é menor que a de baixo, é a mesma coisa que você não fazer nada. E, peraí, deixa eu pensar agora. Ah, não, eu fiz, perdão, o binômio é exclamação. Tô viajando um pouco aqui. Só que eu fiz
o resto. 55. Você vê que é a mesma coisa, né? E como é que eu faço pra gerar isso? Eu não preciso escrever assim, né? Eu posso escrever 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Melhor. 9, 8, 7, 6, 5. Isso é a mesma coisa, ele vai gerar o binômio 0, 9, 1 por 8, 2 por 7. O que aconteceu? Ah, é porque aqui só vai até 4. Opa, tem que remover, né? Pronto. Opa. E aí, se eu somar esses todos, 55. Só que lembra que eu falei? Tipo, aqui a gente poderia falar, ok, então eu preciso gerar de 0 a 4 uma sequência, né? Fácil. Mas e pra gerar essa aqui? Que para no meio, né? De 9 a 5. Ou começa no meio, né? De 5 a 9. Tem alguns jeitos de fazer, mas não precisa. Tipo, eu poderia fazer iota 5 mais 4 e inverter. Pronto, eu consegui fazer. Mas não é necessidade, porque lembra que eu falei que se a parte de cima do binômio for menor que a de baixo, o resultado é 0? Então, se eu simplesmente fizer 5, 6, 7, 8, 9, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, vai dar o mesmo resultado. Então, basta eu gerar duas sequências e inverter. Então, se eu fizer iota de 10, aí no caso eu preciso fazer menos 1, porque em APL o índice começa em 0. Dá pra mudar isso, mas eu não gosto. Então, iota de 10 menos 1, binômio, a inversão. Opa, de iota de 10 menos 1, soma tudo, 55, certo? Mesma coisa. Só que eu não preciso fazer isso. Esse binômio, essa estrutura de pegar dois argumentos, executar uma função e depois executar uma outra função em todos os elementos pode ser substituída por isso aqui. Isso aqui você pode ler como a soma dos binômios. Disso por isso. Certo? E você vê que a gente está chegando lá, né? A gente está chegando na solução que eu escrevi. Que eu escrevi não, né? Eu peguei de um lugar. Eu peguei de uma página de ajuda do Dialog APL. Porque a APL ainda é novo pra mim. Mas o importante é que eu entendi. Então é assim. Ninguém aprende nada do zero. O que eu posso fazer então? Se eu fizer isso daqui... Vamos ver se isso aqui funciona. Funciona. O que isso aqui tá fazendo? Ele tá fazendo o bind dessa função com essa. E no que isso acarreta? Essa função, ela tá sendo executada de maneira monádica nessa aqui. Então eu estou invertendo. Em vez de inverter aqui, eu posso inverter aqui fora. Então ele inverte esse argumento. E aí depois faz a soma dos binômios. Agora nota que eu tenho dois argumentos idênticos. Certo? Eu tenho uma função em APL, que aqui está muito grande, deixa eu diminuir um pouquinho, só para dar para ler. Ainda não. É aqui. Commute. Quando você usa ela com dois argumentos, que no caso não é diádico, né? Ele é monádico por conta que é uma função, né? Ele vai executar ele vai executar a função só que com os argumentos trocados. Então, por exemplo, se eu fizer 10 dividido por 2 vai dar 5. Só que se eu inverter, isso aqui vai virar 2 dividido por 10, 0.2. Só que o que acontece também é que se eu tiver apenas um argumento, ele vai pegar esse argumento e vai copiar pro lado. Então, divisão, isso aqui vai dar 1. E, aliás, isso aqui dá sempre 1, tá?
Porque é lógico, eu vou ter sempre multiplicando um pelo outro. Mas se eu fizer trocar aqui por multiplicação, isso aqui significa 10 vezes 10. Isso aqui significa 2 vezes 2. Então eu posso fazer isso aqui. Então eu posso remover esse argumento e colocar aqui esse sinal. Porque ele vai pegar esse argumento aqui e vai copiar para cá. Que vai ser a mesma coisa que estava aqui. 55. E aí agora a gente está bem próximo do que a gente tinha. Basta eu remover isso aqui. Fechar uma função. E colocar o número, né, da sequência de Fibonacci que eu quero. E aí isso dá que 55 é o 10º elemento da sequência de Fibonacci. E a gente está correto. Né? Se eu fizer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É o 10º elemento da sequência de Fibonacci. Show de bola. Então, eu já sei como gerar os elementos da sequência de Fibonacci. Basta eu fazer isso aqui, executar essa função para cada um dos J10. Então, eu tenho 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55. Certo? Daí, só que assim, eu preciso saber quando parar. E quando que eu vou parar? No elemento 4 milhões. Só que eu não sei como fazer isso. Eu poderia gerar para sempre e mandar a APL parar. Só que isso é muito chato de fazer em APL. E tem um jeito melhor, porque existe uma função inversa. Que é essa daqui, que eu peguei na Wikipédia. Só que funciona. Que é o quê? Só um momento, eu preciso ver uma coisa aqui. Tá. Eu já respondo aqui. Não é nada muito urgente. Então, dado um número, ele vai dizer o índice do número mais próximo daquele que é de Fibonacci. Então, por exemplo, se eu executar... Vamos primeiro traduzir isso para APL. E aí eu demonstro. Então, floor... Não precisa pôr esse monte de parênteses, tá? Eu tô pondo só porque... Pra ficar mais fácil a tradução. Mas depois a gente vai tirar eles. O logaritmo... de f, que no caso eu vou botar o ômega pra gente poder testar. Vezes... a raiz quadrada de 5 mais meio eu vou botar os parênteses aqui. Eu já explico porque eu tô enfiando esse monte de parênteses, tá? Bom, aqui a PL lê da direita pra esquerda, é por isso. E aí esse log vai ser dividido por φ. Deixa eu pegar uma φ constant. Eu queria pegar um valor bom. Aqui, ó. Quanto mais preciso esse valor, melhor fica essa operação. Deixa eu ver se tá tudo certo. Então, é o floor. Ó, isso aqui ele vai dividir o que por isso? Eu preciso de mais um parênteses aqui. Tá errado. Pera aí. Algo tá errado aqui. Não, é porque é dividido pelo log disso aqui. Então, pera aí. Já vou explicar. 10. Muito bem. Então, se eu puser 4 milhões, eu sei que o Fibonacci de 33 é o mais próximo de 4 milhões, sem passar ele. Então, se eu puder Fib 33, 3 milhões. Fib 34, 5 milhões. Então, tá aprovado. Eu posso usar isso aqui para saber até onde gerar a sequência de Fibonacci. Vamos só melhorar isso aqui, né? Então, o que eu tenho? Eu vou ter 4 milhões aqui. Eu vou tentar deixar isso aqui
tácito porque fica mais bonito. Então eu preciso multiplicar pela raiz quadrada de 5. Eu acho que isso aqui... Pronto. Mais meio. E aí o log disso. Dividido pelo log de φ. Eu vou copiar aqui. Que é isso aqui, tem que dar em parênteses. E aí, floor. Acho que é isso aqui. Menos 34. Algo aconteceu. Deixa eu ver. Ele tá multiplicando a raiz quadrada de 5 por 4 milhões. Beleza. Talvez isso aqui. Porque aí ele tá somando 2 e pegando o inverso dele. É, ok, era isso. Então tá bom. Então isso aqui vai ser meu Fibonacci inverso. Então eu vou chamar aqui FibInv. Beleza. Então eu tenho FibInv e tenho Fib. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu quero gerar todos os elementos da sequência de Fibonacci até 4 milhões. Então eu vou pegar o número onde eu vou parar. E aí eu vou executar o Fib disso. Eu vou gerar a lista, né? E vou pegar o Fib de cada um deles. Beleza? Daí eu vou armazenar isso num Fib até 33. E que eu tenho aqui, Fib até 33. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que pegar, saber quais são os pares. Então basta eu pegar o módulo de 2 de todo mundo e usar isso como uma máscara para saber quem eu de fato pego. Ah, perdão, é um módulo de 2 e aí eu tenho que saber quais são os zeros, né? Porque os que tem módulo 0 são os pares. E agora é só somar. 4.613.732. Deixa eu voltar para aquele meu repositório maravilhoso. Euler Solutions. É aqui? Answers. Acho que é esse. Porque o projeto Euler não dá a solução, né? 4.613.732. Idênticos. Então, é isso. Dá pra tentar fazer uma versão tácita? Deixa eu ver aqui. Tá. Eu preciso fazer isso daqui. Tá. Isso aí que eu não preciso nem desse, pá. Essa é a versão tácita. Só que é claro que eu tive que gerar esse array antes. Vamos tentar colocar tudo isso aqui pra ver se funciona. Vem cá. Funcionou. Vou substituir aqui. Eu quero ver até onde eu posso não referenciar as funções. Ok. O inverso é onde geralmente a porca torce o rabo. Funcionou. Só que aí se eu fizer isso aqui, ele dá um rank error. Eu ainda não sei porque isso acontece. Eu vou deixar assim. Eu vou simplesmente mostrar... Eu vou usar isso aqui. Se bem que se eu fizer isso aqui, será que ele funciona? Se eu puser tudo isso numa função? Dá um domain error. Talvez isso? Eu não sei qual é a solução disso aqui.
Eu não sei como resolve. Eu passei muito tempo tentando resolver isso. E, enfim, eu vou deixar assim. E eu vou continuar tentando. E quando eu conseguir, eu vou fazer uma resposta pra esse vídeo. Pra daí mostrar. Mas basicamente, essa é a solução. Então eu tenho a sequência de Fibonacci, que é gerada assim. Eu tenho a função que pega um valor e pega o nome do... Pega o índice mais... O índice logo antes, a menos que seja idêntico, né? Então, se for 55 vai dar 10, mas se for 4 milhões vai dar 33. Eu tenho o Fib até 33, que é só a sequência, né? Que no fim não precisava ter usado. E eu tenho essa solução aqui, que é a solução final, que é a que eu vou escrever na thumbnail. Então é isso. Se eu colocar isso aqui numa função, dá errado. Aí eu vou descobrir uma hora por quê. Beleza? Então é isso aí. Esse foi o desafio mais difícil até agora que eu fiz. E eu tô muito animada pro Advent of Code, que vai estar aí dia 1º de dezembro. Beijinho pra vocês.